1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, se você puder abrir as Sagradas Escrituras. Eu acho muito interessante essa questão da leitura da palavra, porque a igreja moderna, ela perdeu, né, o hábito de ter respeito pela palavra de Deus. Ninguém ora na comida, ninguém ora antes de dormir, a galera está meio a bangu. Mas, gente, a gente precisa ter respeito com a palavra de Deus, porque esse foi o método que Jesus deixou, o nosso Deus deixou, para se comunicar com a gente, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Vamos lá para o versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Vou repetir o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amém? Pode sentar no seu lugar. Eu quero fazer uma pergunta. Quem nos visita pela primeira vez hoje aqui? Alguém nos visita pela primeira vez? Olha só, gente. Vamos aplaudir ao Senhor para essas pessoas? É muita gente. Pessoal, para você que está nos visitando, não vá embora desesperado. Lá atrás vai estar um time de acolhimento aqui à sua esquerda. Eles vão pegar o seu contato. Você vai ganhar uma lembrancinha assim, ó, nota 10, tá? Uma lembrança maravilhosa esse dia. Você vai entrar em um grupo e aí a gente vai marcar um café muito bacana com o pessoal, tá bom? Então, para você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Bom, vamos lá para a palavra. Hoje o texto que eu quero ler, então, que eu li, é 1 Coríntios capítulo 15, muito conhecido. Por isso que o tema da minha mensagem é quando Jesus aparece para você. Repita, quando Jesus aparece para você. Quem escreveu esse capítulo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, um perseguidor da igreja, um homem muito complicado, mas graças a Deus, Jesus encontrou aquele homem, Jesus apareceu para ele, mudou a vida dele. E agora o apóstolo Paulo, ele vai passar mais de 6 anos longe de Jerusalém. Ele vai passar aproximadamente 10 anos escondido no anonimato, e ele vai passar 3 anos desses 10 no deserto da Arábia. E a Bíblia diz que nesse tempo, o apóstolo Paulo diz que nesse tempo, ele tem uma conversa de intimidade com o próprio Jesus. Então ele diz assim no versículo 3, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi. A pergunta é, de quem que ele recebeu? Meu irmão, ele recebeu do próprio Jesus. Dá um amém bem alto aí. Então agora o apóstolo Paulo, ele tira um retiro, ele fica longe, e Jesus aparece para ele, comunica para ele, conversa com ele, mostra para ele coisas inefáveis, coisas que ele diz que é impossível comunicar, porque muitas pessoas não têm cérebro e não têm estômago para entender as profundezas do Espírito. E ele vai dizer que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, ele também ressuscitou. Por isso que nós vamos falar nessa noite sobre os efeitos da ressurreição na nossa vida. Olha, queridos, infelizmente, muitas pessoas só lembram da ressurreição no dia da Páscoa. Muita gente só lembra que Jesus ressuscitou na Páscoa, mas deixa eu falar para você, a mensagem da ressurreição é a coluna vertebral da igreja. Se não há ressurreição, já não há igreja, não sei por que você está aqui. Então, a essência do evangelho, pastor Wagner, é a ressurreição. Tudo está conectado à ressurreição. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Você foi curado de uma doença porque Jesus ressuscitou. Você foi liberto e encontrado porque Jesus ressuscitou. Então tudo se resume na ressurreição. E infelizmente, muitas pessoas têm negligenciado a mensagem da ressurreição. E eu quero trazer alguns pontos para você. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo de Jesus. Dá uma glória a Deus aí.
A história de Jesus não termina no funeral, mas sim em uma festa. Meu irmão, o diabo, ele sorri quando vê Jesus entrando no túmulo, mas ele fica triste quando os anjos abrem a porta do túmulo e de repente sai Jesus glorificado ali de dentro. Então o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A igreja não começou na casa de um irmão, mas a igreja começou no sepulcro de Jesus vazio. Você pode visitar o templo do islamismo, você pode visitar o templo do budismo, os deuses deles estão lá, você pode visitar, mas você nunca vai poder visitar o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus não está guardado, mas o corpo de Jesus está vivo. Dá um amém bem alto aí. Então nós não pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, não. Então nós não pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve morto, esteve vivo e está morto, mas nós pregamos um Cristo vivo. Ele morreu, mas ele também está vivo, amém? Então a morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. Dá um brado de vitória aí, meu irmão. Meu irmão, eu estou pegando fogo aqui porque essa mensagem é maravilhosa. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Se ele matou a morte não tem domínio sobre os cristãos, porque você vai ressuscitar no terceiro dia. Ei, eu vim essa noite dizer para você, nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Você entende isso aqui, cara? Meu irmão, a morte, ela não tem domínio sobre nós. Nós vamos dormir por um tempo, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar com Ele. Aqueles que morreram com Jesus também ressuscitarão, e nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. É esse Jesus que eu creio. E disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz. Ao ser colocado no túmulo, Ele reanimou. Então muitas pessoas levantaram a especulação de que Jesus ele não morreu. Ele foi colocado no túmulo e de repente ele foi reanimado. Olha só o diabo colocando empecilhos na mensagem da ressurreição. Disseram que as mulheres foram no túmulo errado. Meu Deus. Disseram que Maria e as Marias chegaram lá, os discípulos, e eles encontraram um túmulo de outra pessoa e não Jesus. Mas deixa eu falar para você, existem provas vivas, oculares, que Jesus ressuscitou. Os maiores foram aqueles soldados que estavam na porta do sepulcro, que eles viram os anjos chegando. Meu irmão, a porta do túmulo de Jesus pesava de 2 a 5 toneladas. Como que um homem normal conseguiria? A não ser que os anjos do Senhor, que foi enviado por Deus, levantaram, tiraram aquela pedra e Jesus saiu dali glorificado. Você pode dizer um amém? Então a Bíblia Sagrada nos ordena a pregar constantemente sobre a ressurreição de Cristo. Muitas vezes você conversa com alguns irmãos e você ouve a tristeza das situações da vida na boca deles, e você percebe que ele não entende nada da ressurreição de Jesus. Porque, meu irmão, só o fato de você receber, viver a mensagem da ressurreição, você nunca mais deveria olhar com tristeza. Você nunca mais deveria chorar, porque a mensagem da ressurreição faz o morto reviver, coloca alegria no seu semblante e coloca fogo no seu coração. Então vamos lá, versículo 5: e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já morreram, né? A palavra adormecido. Então, primeiro ponto, ele apareceu quando você estava trancado pelo pecado. A Bíblia diz que Jesus agora ressuscita e aparece para os discípulos. E esses discípulos, eles estão trancados, acovardados, porque eles foram ameaçados de morte. Meus queridos, quantas vezes nós estamos trancados nas nossas emoções? Meu irmão, nós estamos escondidos, chorando, com medo das situações, com medo das pelejas da vida. Mas deixa eu falar para você, é nesse momento que Jesus aparece para eles e fala assim: ei, por que vocês estão trancados aí? Eu estou aqui, eu estou vivo. Se eu estou vivo, as minhas ideias, os meus planos para vocês continuam o mesmo. Meu irmão, deixa eu falar para você, os sonhos de Deus para mim continuam o mesmo. Eu estando deitado, dormindo, escondido ou liberto, Deus ainda continua pensando os planos dele para você, porque a Bíblia diz que muito antes de você se tornar alguém, a sua história já foi escrita no livro da eternidade. Eu amo isso aqui, porque antes do meu pai conhecer a minha mãe, Deus já tinha escrito a minha história no livro. Isso se chama o livro do propósito. Apocalipse diz que o livro dos meus dias é chamado livro do propósito. Não o livro da vida, porque o livro da vida é o livro para quem foi salvo por Deus. Dá uma glória a Deus aqui. Meu irmão, muitas pessoas estão tentando queimar o livro,
destruir você, destruir o seu nome, mas eu vim dizer essa noite que o seu nome foi escrito no livro da vida e o livro do propósito também já está contabilizado todos os seus dias. Então depois apareceu para eles. Então os seus discípulos estavam presos com medo, porque eles foram ameaçados, constrangidos e resolveram se trancar. Cara, muitas vezes nós estamos trancados pelo poder do pecado. Às vezes o pecado ainda domina você, cauteriza a sua mente, domina o seu coração. Se você ainda é uma pessoa com os temperamentos à flor da pele, se você ainda não consegue dominar a sua língua, ou se você não consegue dominar os seus hábitos, você está preso no pecado. Você está preso na condenação eterna, mas a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não só isso, às vezes a gente ouve isso, gente, e nós banalizamos sobre isso. Às vezes nós ouvimos muito: Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus está aqui. As frases clichê, né? Se você entrou aqui essa noite, meu irmão, eu entrei nessa noite não foi para receber nada, eu entrei essa noite para entregar a minha oferta ao Senhor. Deixa eu falar para você, você não veio aqui nessa noite para receber, não. Você veio para entregar o teu melhor, porque Jesus, ele foi a oferta por você, e se ele foi a oferta por você, agora você entrega a melhor oferta para ele. Você pode dizer um amém aqui? Então, muitas vezes nós falamos algumas frases meio desconectas, sem contexto bíblico, né, pastor Wagner? Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa maravilhosa. Quando Jesus ele morre, o texto diz, se eu não me engano, lá em Lucas capítulo 24, ele diz que quando os soldados foram recolher os corpos de Jesus e dos ladrões que estavam ali, os soldados receberam uma ordem para quebrar as pernas dos três, dos ladrões e de Jesus. Só que Jeremias diz que nenhum dos ossos de Jesus poderia ser quebrado. Então, na hora que os soldados chegam, eles quebram os ossos da perna, porque quando eles foram crucificados, eles provavelmente ficavam de 8, 12, 16 horas ainda respirando. Então, quando se quebra a perna de um ladrão da cruz, ele para de respirar, porque o seu estômago é sufocado, o seu abdômen é sufocado, e ele morre por falta de oxigênio. Então, se ainda resistir um pouquinho de vida, quebra a perna de um, quebra a perna de outro, mas o soldado olha para Jesus, ele leva um susto, porque Jesus, ele já estava morto. E quando ele está morto, ele não precisa ser quebrado os ossos da perna, porque o profeta profetizou: nenhum dos ossos do Messias será quebrado. Sabe o que eu entendo com isso? Nem o diabo tocou no corpo de Jesus. Os ossos de Jesus não foram tocados pelo diabo. Meu irmão, isso aqui é uma grande lição. Se o diabo não pode tocar em Jesus, ele também não pode tocar em nós, porque nós somos a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus. O diabo não pode tocar na igreja de Cristo. Tem um monte de crente falando que o diabo está tocando na família. Não está tocando, meu irmão. Quem tem o sangue de Jesus na porta da sua casa, na porta do seu coração, o diabo não pode tocar. Ele não pode esfregar o dedo sujo nele ali. Ai, pastor, o diabo se levantou na minha vida. Não se levantou coisa nenhuma. É você que é preguiçoso, não ora, não lê a palavra de Deus. E aí quando vê as adversidades da vida, é o diabo. Meu irmão, eu era assim também. Chegava a fatura do cartão, não tinha dinheiro, foi o diabo que se levantou. Não, foi você, incontrolável. Então muitas vezes nós falamos que é o diabo nada, meu irmão. É nós, falta compromisso, falta zelo, falta intimidade, falta relacionamento com Deus, literalmente, falta você manter uma amizade com o Senhor Jesus. Repita comigo: eu nunca mais vou falar que o diabo está tocando na minha vida, porque eu sou posse exclusiva do Espírito Santo de Deus. Você poderia aplaudir ao Senhor bem forte aí? Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo está descrevendo que dentro da igreja de Coríntios tinha meia dúzia de pessoas lá dentro, olha só, que estavam falando assim: eu duvido que ele ressuscitou. Ele não está aqui? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Oh, glória a Deus. Então Paulo está falando: como assim, gente? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Versículo 14. Esse versículo aqui, meu irmão, você deveria prestar muita atenção. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque Jesus ressuscitou. Porque o que adianta eu abrir? Eu não estou nem aí pelo cancelamento,
Mas o que adianta eu chegar aqui e abrir o Alcorão? Ali foi escrito por um homem vazio de Deus. Ali só existe ódio, só existe rancor. Ali, de que adianta eu abrir aqui aquele livro e começar a falar para você? Não, diferente da Bíblia, que foi o próprio Espírito Santo, cheio de graça, amor e verdade, que escreveu esse livro. Então, por quê? O Deus daquele livro ali morreu. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você veio ao culto, eu vim ao culto porque hoje é domingo. Não, você veio porque Jesus ressuscitou e Ele permitiu você estar aqui. Vocês estão tocando e cantando por quem? Para quem? Porque se Jesus está morto, o que adianta a gente adorar o homem que está morto? Ele não pode fazer nada por você. Mas a Bíblia diz, e se não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A base da sua fé é a ressurreição. Repita comigo, a base da minha fé é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, não adianta a gente cantar, dar glória a Deus, pregar, dar oferta, dizimar. Não adianta a gente dizer que eu amo meu irmão. Não adianta nada, porque se Cristo não ressuscitou, nós adoramos um Deus qualquer, como outra religião adora. Mas nós somos exclusivos, meu irmão. Eu vim essa noite dizer isso aqui. Nós somos exclusivos, porque o nosso Jesus, Ele está vivo. Ele não tem um túmulo, Ele não tem uma lápide, mas Ele está aqui no meio da igreja. Ele está dentro de você, Ele está dentro da minha casa, na vida dos meus filhos. Você só anda por causa da ressurreição. Você só vive por causa da ressurreição dos mortos. Isso aqui é maravilhoso. Então, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Jesus passou anos falando para aqueles caras: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Quando ele morre e ele não vem no dia que eles esperavam, eles já ficam desanimados. Esquece os amigos, vai voltar para a cachaça, o outro vai voltar para a mulherada, o outro vai voltar para o pecado, e os discípulos, um vai para lá, o outro vai para cá, o outro desiste. De repente, meu irmão, como disse o Silas Malafaia, meu irmão, você, sexta-feira ele morre, Rafael. Ele é guardado. No sábado, fica um silêncio, mas no domingo, pela manhã, bem cedo, a Bíblia diz que praticamente um raio do céu cai. E cai 2 anjos que abrem a porta do sepulcro. Olha que interessante. A porta do sepulcro, vou tentar ilustrar para você aqui. Imagina era uma porta de pedra de 2 a 5 toneladas. Eram praticamente 26 homens para poder empurrá-la. Olha o peso dessa pedrinha. Então 16 homens empurrando. Por que acontece? Se você empurrar para cima, é complicado demais, né? Então tem que ser 16 homens. Então o sepulcro aqui tinha como se fosse um elevadinho. Eles levantavam a pedra e trancavam a pedra. A Bíblia diz no original que quando Maria chega, a pedra foi ainda levantada. Meu irmão, homem natural fazia o quê? Tira o tropeço, a pedra escorrega. Mas não foi isso que ela encontrou. Ela encontrou a pedra no alto. Algum homem poderia fazer isso, a não ser o anjo do Senhor? Então o anjo do Senhor coloca a pedra, mais uma prova, que foi o próprio Deus que tirou Jesus dali. Então vamos lá. Ele apareceu para você ter uma fé viva. Ele ressuscitou para você ter uma fé viva. A partir de hoje não é para você ter uma fé oscilante, não. Hoje eu creio, amanhã eu não creio mais. Hoje eu adoro, amanhã eu estou xingando todo mundo lá em casa. Meu irmão, isso é uma fé fraca, é uma fé frágil. É uma fé que naufraga no mar. Mas aí ele ressuscitou para ter uma fé viva. Uma fé viva significa crer nas intervenções de Deus. Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Sabe o que tem uma intervenção de Deus? É aquilo que você não pode fazer, mas Deus intervém, Deus se coloca na frente, Deus abre o peito e fala: aqui eu resolvo, meu irmão. Então confiar na sua vontade e obedecer a palavra, mesmo sendo provado. É dolorido ser provado. É complicado ser provado por Deus. Deus muitas vezes ele vai te apertar, ele vai te incomodar, ele vai te espremer,
para poder sair mais óleo da unção aí, porque o azeite, quando é espremido, quanto mais ele é prensado, mais azeite ele sai. Dá uma glória a Deus aí. Então agora Deus, ele coloca você na prova. Deus coloca você na prova com o objetivo de fortalecer a sua fé, como diz o apóstolo Pedro. Então a nossa fé, ela vai ser provada. Mas pastor Júnior, qual que é a intenção da sua fé ser provada? É cada vez quando aparecer um problema, algo catastrófico, você tirar de letra aquela situação. Então a fé viva, ela está ativa, ela está ligada principalmente a uma vida de oração e uma vida de leitura na palavra. Sabe por que muitos irmãos estão naufragando? Porque esqueceram de lado a oração e a leitura da palavra de Deus. Muitas pessoas não querem mais ler a Bíblia. Muitas pessoas não querem mais conversar com o Espírito Santo por meio da palavra. Elas só querem correr atrás dos profetas, profetadas. Só querem correr atrás do novo pregador 2025, que tem uma igreja de 3 trilhões, que faz isso, que faz aquilo. As pessoas estão correndo atrás dos best-sellers, dos livros que estão nas primeiras prateleiras da autoajuda, mas ninguém quer conversar com o Espírito Santo e falar com o Espírito Santo: eu sou a pessoa errada, me transforma, me muda o meu jeito de falar. As pessoas estão transferindo para os outros os seus problemas. Uma pessoa me ligou falando assim: mas o ciclano é culpado, o ciclano, vocês são culpados, eu estou assim por causa de vocês. Vocês não, você está assim porque você deixou Deus de lado. Eu falei para ele: você esqueceu Jesus, você esqueceu o Espírito Santo, e agora você está vazio, você é um sepulcro caiado. Você se veste, você come, mas você não tem mais Deus no seu coração. E as pessoas estão transmitindo: ai, é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa do pastor. Não, muitas pessoas estão esquecendo que o culpado somos nós. E eu devo me colocar: Senhor, muda a minha fé. Eu não quero ter uma fé frágil, eu não quero ter uma fé pequena, mas Tu ressuscitou para transformar a minha fé. Ai, pastor, a Bíblia diz que tem que ter um grão de mostarda. Aquilo ali é o pontapé inicial. Eu tenho que ter uma fé do tamanho da galáxia, uma fé que muda tudo, que transforma tudo, que salva todos. Esse é o objetivo da fé. Quando Jesus disse assim: aquele que tem uma fé do tamanho do grão de mostarda pode mudar o monte. Meu irmão, presta muita atenção aqui. Se com um grão de mostarda já move uma montanha, imagina se eu tiver uma fé do tamanho do planeta Terra, o que eu não posso fazer? Oh, glória a Deus. Então versículo 15, versículo 5. Romanos, abre comigo Romanos capítulo 6, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então eu comecei dizendo para você os efeitos da ressurreição. Primeiro, ele apareceu, ele ressuscitou para você ser liberado do pecado. Segundo, ele apareceu para você ter uma fé viva. E terceiro, ele apareceu para mudar a sua mentalidade humana pela mentalidade da eternidade. Sabe, meus irmãos, Romanos 6 está dizendo que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então vem comigo, existem 2 tipos de mentalidade: a mentalidade da eternidade, uma mentalidade espiritual, e uma mentalidade humana, da carne. A Bíblia, ela coloca a diferença entre elas. A mentalidade da carne é a mentalidade que só traz besteira, só traz morte, só pensa coisas ruins, só deseja coisas ruins. Essa mente só tem desejos carnais, só tem desejo de fazer as coisas que Deus abomina. Mas existe uma outra mentalidade, que é a mentalidade espiritual. Quem tem essa mentalidade anda no Espírito, fala no Espírito, come no Espírito, dorme no Espírito, interage no Espírito, dirige pelo Espírito, vai trabalhar pelo Espírito. Tudo que ele faz é pelo Espírito de Deus. Então existe uma diferença. Aqueles que andam no Espírito, por quê? Porque eles creem que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, Jesus libera uma mente espiritual sobre ele. Mas tem muitas pessoas que elas até levam uma fé, uma vida religiosa
regrada, mas os seus desejos estão amarrados. Os desejos estão literalmente amarrados nas coisas da carne. Tudo que ele pensa é da carne, tudo que ele fala é da carne. Não abre a boca para nada de bom. Conhece alguém assim? Conhece alguém aqui que só abre a boca para falar besteira? Só abre a boca para falar besteira, morte, destruição, palavrão, xingamento, confusão. Essa pessoa, ela não tem a mente de Cristo ainda. Ela não tem a mente da eternidade. Mas deixa eu falar para você. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e nós somos batizados com Ele para ressuscitar com Ele. Quem ressuscitou tem uma nova mente em Cristo. Você pode dizer um amém? Tem uma mente nova, tem jeito novo, tem tudo novo. Pastor, ora por mim, pastor, para Deus mudar o meu jeito. Eu não mudo o jeito de ninguém, a gente não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus, e só pode receber o Espírito Santo quem crê que Jesus ressuscitou. O Espírito Santo não é transferido de mão em mão. O Espírito Santo é transferido pela fé naqueles que creem que Jesus ressuscitou. Olha só o versículo de Mateus 3:11. E aqui eu já estou caminhando para encerrar minha mensagem. Versículo 11 de Mateus 3. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar suas sandálias. Olha a parte B do versículo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ressuscitou para colocar fogo no seu coração. Dá uma glória a Deus. Ponto 4. Então ele apareceu para colocar fogo no seu coração. A Bíblia diz que Apocalipse, do dia do julgamento do Senhor, a Bíblia diz que Jesus vai cuspir, vai desprezar o morno. Quem é o morno? Tanto faz. É a pessoa que não se dedicou para Deus. É a pessoa que não trabalhou para Deus. É a pessoa que tudo que ele fazia para Deus, mas a intenção dele era para a promoção dele. Tudo que eu faço é para me ser notado. Eu oro para as pessoas me notar. Tudo que eu faço na igreja é para me levar ao mérito. Meu irmão, a notícia é que Jesus vai cuspir essas pessoas. Jesus vai falar assim, ó, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu batizei, eu orei, eu fui consagrado a diácono lá na minha igreja. Meu irmão, não adianta nada. Se você faz as coisas para promoção sua, você vai ser cuspido da boca de Deus. Misericórdia, repita comigo, misericórdia. Mas existe uns que são quentes. Esse aqui Jesus vai sapecar esses aqui. Então a Bíblia diz que ou você é quente ou você é gelado. Não tem meio termo. Ou você sai de cima do muro ou você toma a posição de quem você é em Cristo Jesus. Então existe duas diferenças aqui. Mateus diz que eu vou batizar vocês com fogo. Sabe o que é batizar com fogo? Isaías diz, olha que maravilhoso, eu fico arrepiado quando eu leio esse texto. O profeta Isaías chega para Deus e fala assim, Deus, eu falo palavrão, eu tenho a minha língua pesada, eu sou um cara complicado. A Bíblia diz que Isaías vai até o fogo do céu, com uma tenaz, pega uma pedra cheia de fogo, fala assim, Isaías, abre a boca. Na hora que o anjo do Senhor coloca a pedra na boca de Isaías, a boca de Isaías é purificada, é santificada. Isso aqui é uma ilustração do que acontece com o batismo com fogo. Batismo com fogo não é pula-pula, não é gritaria. Batismo com fogo é mudança da alma. Só pode ser batizado com fogo. A sua vida mudou? A sua conduta mudou? Você foi batizado com fogo. Sabe, você olhar no espelho e falar, rapaz, Jesus mudou minha vida. Você foi batizado com fogo. O fogo do Espírito é o fogo que arranca tudo aquilo que é do pecado, tudo aquilo que estava em mim, que veio de Adão. O fogo do Senhor consumiu e agora o fogo do Senhor colocou uma nova brasa sobre aquela pessoa. Então o fogo do Espírito não é pula-pula, não é gritaria, não é blá 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 blá, não é orar em mistério, não é nada disso. Mas o batismo com fogo é, Ele os batizará com o Espírito Santo. Significa, a partir de hoje você vai ser moradia do Espírito Santo. E com fogo, esse Espírito Santo vai mudar o seu coração. Se você tinha um coração de pedra, Deus vai colocar um coração de carne. Se você tinha uma língua pesada, Deus vai colocar um coração humilde em você. Dá uma glória a Deus então. Então é o fogo transformador do amor de Deus. É tudo pelo amor de Deus. Então existe, eu gosto desse comparativo, né? Existe dois tipos de crente. O crente termômetro, quem é esse cara?
ele mostra a temperatura do ambiente, ele não tem poder de mudar, ele só informa e tá bom viver assim. Então esse crente termômetro, ele vem, ele faz as coisas, ele vive a vida, ele acorda segunda-feira, vai trabalhar, paga a conta, ele come, casa, tem filhos, educa seus filhos, ele faz tudo. Só que a vida dele é uma vida morna. Ele não tem uma pegada bruta com Deus. Sabe aquelas pessoas que só ela de olhar já revela a vida de todo mundo, conhece a vida de todo mundo, aonde Deus conversa com ela? Essa pessoa não sabe o que é isso. Essa pessoa não sabe o que é ouvir o Espírito Santo, porque ela ainda não tem a mentalidade eterna. Mas existe outro crente, eu gosto desse crente. Eu dei o termo para ele, o crente controlador. Não é o crente dominador, é o controlador. Ele controla o ambiente. Quando as adversidades sopram, ele tem o controle da situação. Já viu aquela pessoa que fica desesperada? Não tem o controle da situação, porque ele não tem a visão eterna, ele não tem a visão do Espírito Santo, ele não tem a visão do futuro. Então, o crente controlador, ele determina o final de cada tempo, de cada situação na vida. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é: Deus fala conosco por ciclos. Deus trabalha com a humanidade por ciclos. Nós estamos agora, se eu não me engano, daqui a um ano nós vamos entrar no último ano do ciclo de 7. Daqui 2 anos, eu não me recordo, é o tempo do Shemitah. Deus vai descer na terra. Daqui 2 anos, Deus vai descer na terra. Deus vai derrubar muita gente, mas Deus também vai levantar muita gente nessa terra. Então eu entendi isso na minha vida, que Deus trabalha com você por ciclos, maninho. Olha que interessante. Se hoje a sua vida está legal, preste muita atenção. Olha como foi os últimos 7 anos. Agora, os próximos 7 anos vão depender de como você tem administrado os 7 anos atuais. Isso se chama o período do tempo que Deus se comunica com a terra. Então, todas as vezes que Deus vem no 7º ano, acontece uma grande catástrofe na terra. Tanto catástrofe natural, de doença, mas quando Deus pisa na terra, alguma coisa acontece. Pastor, o que vai acontecer? Não sei. Só sei de uma coisa: quem administrou o seu tempo com Deus, Deus vai levantar, Deus vai honrar, Deus vai prosperar, Deus vai enriquecer, Deus vai transformar a sua vida. Mas aquelas pessoas que levaram uma vida fraca com Deus, não tiveram nada com Deus, só vieram para buscar coisas, esses vão continuar na mesma situação. Cadê aqueles que Deus vai levantar na terra para fazer grandes coisas aqui? Deus vai visitar a sua casa, eu profetizo isso sobre a sua vida aí. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar seu emprego, Deus vai trazer honra sobre honra. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus vai trazer multiplicação de cura, Deus vai trazer dons espirituais sobre a sua vida. Você pode dizer um amém? Mas depende muito se você é um crente termômetro ou controlador. Se você é um crente meio barro, meio tijolo, a vida vai passar, você vai envelhecer e você nunca vai ter uma experiência viva com Deus. Mas existem aqueles irmãos que eles são fogo. Pastor, o que mostra essas pessoas? Tudo ele quer orar, tudo ele quer se reunir. Porque quando a Bíblia diz que quando nós se reunimos, obrigatoriamente tem que ter salmos, louvores e cânticos espirituais. Eita glória! Então, pastor, qual que é o termômetro do controlador? Tudo que ele faz sai da boca dele: Deus proverá, se Deus quiser, Deus está no controle, Deus tem cuidado, Deus tem vigiado, Deus abençoe. Porque ele é uma pessoa que ele vive a vida de Deus, é a zoe, a vida de Deus. E o crente termômetro, se ele fala Jesus uma vez na semana, é muita coisa. Se ele ora, ele não lê Bíblia, ele não tem intimidade com Deus, ele só quer receber, só quer ganhar dinheiro. Meu irmão, e aqui eu vou encerrar minha mensagem dizendo que o fogo do Espírito Santo vai descer sobre a terra. O louvor já pode subir. Sabe qual que é a nossa maior expectativa, Rafael? É um dia você estar sentado aí e nós ouvir audível o som ou o sinal do arrebatamento da igreja. Eu não sei se nós estaremos deitados, dormindo, comendo, ou se nós estaremos em um culto desse. Uma coisa é certa: um dia Deus vai chamar os seus eleitos. Meu irmão, a pergunta é: onde nós estaremos com o nosso coração? Porque Deus nos chamará
eu já tive a conclusão, os corintianos não vão para o céu. Tem algum corintiano aqui? Ó, não vai para o céu. A trombeta vai tocar, ele vai ficar aí. Ô bicho ladrão corintiano. E palmeirense também. Palmeirense é do diabo. Nossa, tem um peso aqui do meu lado aqui. Mas uma coisa é certa, meu irmão. A nossa expectativa é você um dia estar com o coração no Senhor e você ouvir Jesus chamar você. Pastor, quem pode ouvir? Aqueles que creram que Jesus ressuscitou. Por isso que a mensagem da ressurreição tem que ser pregada, Valdir, todo dia no teu estabelecimento. Todo mundo que entrar aí tem que falar, saber que Jesus ressuscitou por você? Oh, glória a Deus! E para encerrar, eu lembro de um livro muito interessante, você tem que ler esse livro, O Carpinteiro. Esse livro é um livro messiânico, mas é um livro evangelístico. Ele diz que no Congo, eles abriram uma igreja, um missionário americano foi, e o missionário tinha uma grande dificuldade em falar a língua daquele povo. Então o missionário coloca, ele abre o data show, ele abre o notebook, e ele passa a imagem da ressurreição de Cristo. Meu irmão, o livro conta que na hora que o pastor americano coloca a imagem da projeção, da ressurreição, as pessoas que estão assistindo, eles perdem o controle, eles ficam loucos, eles choram, começam a chorar, e aquelas 40 pessoas se tornam 150, 300, 500, 900, 1.300 africanos ali ouvindo, assistindo, porque o pastor não sabia falar a língua deles. De repente, pela imagem da ressurreição, toda aquela cidade foi batizada com o Espírito Santo. Eu lembro dessa história, eu penso, a mensagem da ressurreição é a única que pode batizar alguém com fogo e com o Espírito. Não é as músicas, não é o pastor, mas quando você crê que Jesus ressuscitou e você crê com o seu coração e você professa que Ele morreu pelos teus pecados e Ele ressuscitou para justificar você diante de Deus, o Espírito Santo sela o seu coração, derrama sobre você o fogo do Espírito. Agora os desejos da carne não pertencem mais a você, você agora só tem o desejo de andar com Deus, santidade no trabalho, santidade em casa, santidade em todos os lugares, santidade nas amizades. Por quê? O Espírito da ressurreição dominou aquela pessoa e trouxe sobre ele um novo jeito de viver. É com a mensagem da ressurreição que eu posso dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por causa de quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. E agora Jesus, nada vencerá seu grande amor. Ele está naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que no caminho para o Gólgota, ele sai do julgamento de Pilatos. Pilatos fala assim, eu não encontrei nada sobre esse homem. Os acusadores falam, mesmo assim você vai ter que prender. Se você não prender ele, nós vamos denunciar você para César. Pilatos, como uma das imagens mais icônicas, lava a mão e fala, sobre mim, o sangue desse inocente não pode correr. E agora Jesus, ele é sentenciado à morte. Colocam um pedaço de madeira nas costas de Jesus, que tinha aproximadamente 328 quilos. E agora Jesus carrega aquele tronco até o Monte Caveira, ou chamado Gólgota. E no trajeto da cruz, meu irmão, ele foi cuspido, colocaram urina para Jesus beber, zombaram dele, xingaram ele, e como uma ovelha muda, ele não falou nada. Ele foi levado, ele ficou nu, ele ficou pelado. A nudez para um homem da época era a maior vergonha. Um homem fica pelado, Jesus fica pelado, o seu órgão genital exposto. E eu me perguntava, por que ele fez isso? O porquê Jesus precisaria fazer isso? E
quando eu comecei a pensar, eu senti um amor entrando dentro do meu coração. É o amor de Jesus por nós. Meu irmão, quando Deus criou Adão e Eva, criou para ter relacionamento, intimidade, e nós tínhamos perdido esse relacionamento com Deus, e Jesus veio costurar de volta. E Jesus agora é colocado no meio de dois pilantras, ladrões da época. Jesus não merecia estar naquele lugar. Ele foi classificado como um ladrão, pilantra, safado. Mas ele foi colocado num lugar que não era dele. O lugar era seu, tá ali. Era o meu lugar, tá com aquele ladrão, com aqueles pilantras ali. Mas ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário. E agora, a Bíblia diz que Deus, ele se afasta de Jesus, porque Jesus, ele ficou literalmente podre de pecado. Imagina sobre Jesus o pecado de bilhões de pessoas. Deus não pôde respirar a presença de Jesus, porque Jesus estava podre de pecado. E Jesus fala: Senhor, por que tu me abandonaste? Mas eu amo esse texto, porque se Jesus não faz isso, você não estaria aqui hoje. E agora Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele é retirado daquele lugar. Ele é colocado no túmulo, emprestado por José de Arimateia, um grande homem. E o evangelho começa ali agora. No domingo de manhã, tudo muda, porque Jesus ressuscita, Jesus levanta, deixa dobradinha a sua toalha. O perfume que as Marias iriam colocar nele não precisou, porque Jesus já tem uma essência de cheiro agradável. Ele não precisa de perfume de ninguém. Ele em si já é o santo de Deus, a luz do mundo. E agora ele ressuscita. As meninas ficam apavoradas, os discípulos ficam apavorados. E ele aparece para muitos. Resumindo, ele volta ao Pai. Ele é o Cordeiro vivo. Ele oferece a oferta. E agora, como diz Estevão, ele está à destra do Pai, sentado, esperando você se encontrar com ele. Jesus está no céu, ansioso para se encontrar com você. Ele está ansioso para se encontrar comigo e fala assim: Junão, moleque doido, tamo junto. Bora. Eu vou olhar para aquele cavalo dele. Pô, esse cavalo é monstro, hein? A Bíblia diz que Jesus tem tatuado na sua perna escrita, na sua perna direita escrita Santo de Deus. E agora está esperando a data final, que é a data que o Pai sabe, mas o Filho não sabe. Aonde nós vamos se encontrar com Jesus nas nuvens. Meu irmão, você vai morrer, você vai ser arrebatado. Eu não sei se nós estaremos vivos até lá. Se você não estiver vivo, você vai levantar do túmulo. Você pode ter sido enterrado lá na Cochechênia, você vai ressuscitar lá. Para quem estiver aqui, nós vamos ressuscitar, nós vamos ser arrebatados juntos. E nós vamos se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, na segunda dimensão, é a dimensão do Espírito. E nós vamos se encontrar lá, porque nós vamos voltar. E nós vamos pisar sobre a cabeça do diabo. Nós vamos julgar os demônios e os anjos. E nós vamos sentar em tronos espirituais de governo. Essa é a minha expectativa. Não é ganhar dinheiro aqui, não é ser bem sucedido aqui. É eu ser chamado. Eu lembro muito bem quando a professora chamava o nosso nome: José Santos Júnior, presente. Eu quero ser chamado pelo Espírito Santo de Deus. Cadê? Cadê aqueles que o Espírito Santo vai convocar para o grande avivamento? Mas a Bíblia diz que antes do arrebatamento da igreja, nós vamos viver um avivamento como nunca houve nessa terra. Então deixa eu falar para você, antes de Jesus voltar, essa igreja vai pegar fogo como nunca pegou antes. Eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Deus vai liberar um Espírito novo sobre essa igreja, sobre essa cidade. Pastor, nós já falamos isso, nós vamos continuar, porque a esperança, ela continua acesa dentro de nós. Deus vai derramar um espírito de avivamento sobre a nossa cidade. E cadê aqueles que querem ser usados por Deus? Meu irmão, aonde você vai entrar, as pessoas vão chorar, porque vão saber que dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Você vai numa festa, você vai acabar com a festa: eu não fiz nada. As pessoas vão começar a chorar, porque elas vão olhar para você e vão falar: eu não sei o que você tem, mas eu também quero ter. Aonde você entrar, se tiver algum demônio sujo, os demônios têm que ser retirados daquele lugar, porque nós fazemos parte. Eu quero viver o último avivamento dessa igreja.
Os jovens terão visão, os jovens terão força, os velhos vão viver. Para você que tem mais de 60 anos, se prepare. Deus vai chacoalhar essa artrite, essa artrose aí. Ah, meu irmão, ai pastor, eu sou pesado. Se prepare, você vai viver como uma pena na mão de Deus. Ai pastor, eu sou velho, agora só tenho que cuidar da minha família, viver minha aposentadoria. Meu irmão, Deus não aposenta ninguém. Deus vai pegar do adolescente, do pequeno, até os irmãos mais velhos da igreja, até os coroa. Deus vai usar você cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse momento eu quero que você feche os seus olhos, onde você esteja. Eu vou fazer uma oração profética sobre a sua vida. O Cauã vai ministrar essa canção, e o Espírito da ressurreição vai entrar dentro da sua boca aí. Você vai começar a orar em línguas. Esse coração pesado, essa mente aí entorpecida, Deus vai começar a encher você dentro de novo hoje. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja profeticamente. Senhor, nós damos uma ordem ao mundo espiritual, que todas as algemas agora sejam quebradas, destruídas. Deus, os nossos irmãos em Cristo precisam viver uma vida de santidade. Senhor Deus, derrama a santidade na tua igreja agora. Deus, derrama sobre a sua vida hoje santidade. Seja santo, porque Ele é santo, e Deus habita no meio de uma igreja santa. Seja cheio da santidade de Deus. Seja cheio da intimidade de Deus. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja. Eu profetizo um novo espírito, uma nova canção. Senhor Deus, muitas vezes nós não entendemos o motivo das coisas, mas Pai, a Bíblia diz que Tu ressuscitou e Você está vivo, Jesus, para nos trazer agora vida e paz. Jesus, eu trago a existência sobre vida e paz sobre a Tua igreja. Se hoje entrou alguém aqui perturbado em seus pensamentos, receba a vida de Deus. Levanta as tuas duas mãos para os céus aí. Levanta as tuas duas mãos para os céus, aonde está o trono da graça. Receba a vida e paz de Deus. Receba a vida e paz de Deus. Receba a vida e paz de Deus. Receba a mansidão de Deus. Receba o amor de Deus. Receba a vida de Deus. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, Ele merece.